Parecia uma zona de conflito. Realmente era uma guerra. Um hospício. O operador de pregão é tudo meio louco, né? A maioria é tudo meio... se você for uma pessoa normal, você não serve para ser operador de pregão. Um estádio em final de campeonato. Apertado demais. Geralmente você estava numa torcida de futebol, entendeu? Era assim, bem compacto o negócio. O pregão Viva Voz da Bolsa de Mercadorias e Futuros era a própria imagem da instabilidade do mercado financeiro. Mas nos últimos dias de junho, o Viva Voz ficou rouco. O silêncio em pleno horário de negociação antecipava o fim. A partir de 1º de julho, ninguém mais vai negociar no cara a cara. Todos os contratos na BMF serão fechados pelo computador, assim como já acontece na Bovespa desde 2005. O Viva Voz começou a minguar há 2 anos, quando as corretoras passaram a escolher como preferiam operar. Os homens que se diziam prontos para a luta diária tiveram pouca chance na competição com as máquinas. Pregão eletrônico, você consegue fazer uma oferta de compra, uma oferta de venda, enviar a sua intenção de comprar e de vender para o sistema e todo mundo perceber isso e visualizar em menos de 0,1 segundo. Enquanto que uma conclusão de um processo de negociação à viva voz, quer dizer, apregoando e mostrando sua intenção de comprar ou vender, leva em média 2 minutos. Desde o início de 2009, o pregão no grito respondia por menos de 3% do volume negociado na BMF. Os operadores credenciados eram 360, um grupo pequeno, perto dos 1.200 que circulavam nos anos 90. E chamava BMF de Bósnia na época, porque o nosso mercado era uma pancadaria, correria para lá e para cá, às vezes a porta abria, caía todo mundo no meio da praça. Sator acompanhou de perto o crescimento do pregão. Ele estava lá no dia da inauguração, em janeiro de 1986, e trabalhou no pregão por 14 anos. Mas se lembra bem do primeiro dia. No máximo, na época, tinha 20 pessoas dentro do pregão. Tá? Algumas delas eram até o próprio dono da corretora. A gente usava um telefonão que ficava pendurado na cintura, com um gancho que você botava no ouvido. Alguns operadores botavam o telefone o aparelho pesado na cintura do auxiliar e ficava só com o fone na mão e o auxiliar ficava atrás do cara com a planilha na mão fazendo boleto. E eu fazia isso, inclusive. Como ele, muitos dos operadores começavam como auxiliares, para só então poder negociar de fato em nome das corretoras. E esse dia era uma glória para os novatos. Era um sonho de auxiliar, né? Virar operador de pregão. Aí primeiro eles pegar um telefone, executar uma ordem, aquela tremedeira toda. É um dia que não vou esquecer nunca. Uma das formas de integração dos operadores era distribuir apelidos carinhosos, como bem sabe o Malária. Ele deixou um garimpo no Mato Grosso e foi trabalhar no mercado financeiro. Diz que encontrou ouro nos amigos que fez. Eu vim para essa bolsa acho que em 90. Então, eu conheci 3.000 pessoas. Você tem 1.000 novos colegas, você tem 100 novos amigos, entendeu? Você tem 10 novos irmãos. Mas nem sempre o ambiente era tão amigável. O excesso de calor humano também fazia vítimas. Já houve muita gente aí com lesões de perna, olho, ferimentos decorrentes das pontas da lapiseira. As tréguas na briga por espaço eram comemoradas nas ruas do Centro Velho de São Paulo. Os operadores da BMF se misturavam aos da Bovespa e viravam personagens da fauna urbana. Esse movimento em torno do mercado financeiro no centro antigo de São Paulo era muito legal, uma coisa que deixa um pouco de saudade na gente. Os profissionais sempre muito bem vestidos, trajando terno e gravata, então havia aquela preocupação de entrar com o sapato engraxado e tal. Jorge era testemunha dessa obsessão pela elegância. Vinha com um sapato novo e tinha um velho aqui que era para trabalhar lá dentro, porque eles gastavam, cada 2 meses eles estavam trocando de sapato, porque gastava muito sapato lá dentro. Então eles faziam o seguinte, trazia o bico novo no pé, limpava tudo e usava o velho lá dentro. Como o engraxate, também o repórter sente que o dia a dia na bolsa vai perder parte do charme. Walter cobria diariamente o pregão por 6 anos e diz que a gritaria até ajudava. Quando os preços estavam caindo rapidamente pelo som do pregão, você percebia quando os preços caíam. Quando os preços subiam rapidamente por algum motivo, nós éramos chamados a atenção pelo burburinho. Olhava para o movimento dos pitches de negociação, das chamadas rodas de negociação, nós sentimos o pulsar das negociações. Depois do dia 30, o coração do mercado continuará a bater, talvez até mais forte. Mas para quem conseguia medir o tal pulso do mercado, esse é um fim dos mais tristes. Se você pensar em 10 anos atrás, dá vontade de você chorar. E o centro ficou um pouquinho
mais triste depois dessa mudança, dessa saída.